vamos falar sobre os esquecimentos. O déficit cognitivo leve. O que é essa alteração? Por que os pequenos detalhes começam a ser esquecidos? E isso uma doença que a gente já tem que identificar logo no começo. Embora pareça muito simples, muito corriqueiro ter os esquecimentos, as distrações, mas isso pode identificar uma doença que está iniciando e pode ter consequências importantes para a cognição, para a inteligência, para a memória. Então eu devo, desde o começo, começar a investigação. Então é sobre ela que nós vamos falar. Déficit cognitivo leve. O déficit cognitivo leve são pequenas alterações que começam a acometer nosso cérebro de diversas causas. Déficit vitamínico, principalmente a B12. Déficit de circulação. Então nós temos uma alteração de circulação hemodinâmica, ou seja, meu coração pode estar com insuficiência, uma válvula pode estar com problema, eu posso ter problemas na minha carótida, diminuindo a circulação cerebral, eu posso ter problema de microcirculação cerebral, pequenas artérias cerebrais podem começar a obstruir, pequenos AVCs silenciosos podem estar alterando a minha memória. Então, todas essas alterações podem estar culminando com esses pequenos esquecimentos que nós chamamos de déficit cognitivo leve. É importante a gente começar o diagnóstico precocemente para que esse diagnóstico a gente consiga muitas vezes frear a evolução da doença. Se eu faço o diagnóstico de placas de ateroma na minha artéria, ou seja, placas de gordura, e eu tenho uma dieta rica em gorduras saturadas, que é aquela gordura ruim dos alimentos, ou de um excesso de açúcar com aumento de triglicérido, que faz esse sangue ficar propenso a ter uma má circulação, eu já consigo evitar e fazer um tratamento precoce para que isso não evolua a uma demência vascular no futuro. Uma deficiência de vitamina B12, eu faço uma suplementação, uma correção alimentar, porque a vitamina B12 é um fator importante para o déficit cognitivo. A reposição de B12 é importantíssima para o cérebro. E isso, inclusive, é prevenção para doenças degenerativas graves, como o Alzheimer, por exemplo. Tá? Então, temos algumas condutas médicas que podem ser adotadas e também serem evitadas. Excesso de açúcar, excesso de gordura saturada, como eu coloquei, sedentarismo, então começar a fazer uma atividade física para melhorar a circulação, melhorar a oxigenação e a preservação do sistema neuronal e da função de todo o sistema nervoso central. Tá? Um bom controle cardiovascular, então frequentar o cardiologista, isso é importante para saber como é que está a tua saúde cardíaca, isso é importante. Fazer uma atividade regular aeróbica, isso faz com que o teu coração mantenha uma vitalidade e todo o sistema circulatório também. E uma boa alimentação. Além de tudo isso, Deus coloca na tua palavra a seguinte passagem. Tiago 1,5 fala que Deus, Ele manda a gente pedir sabedoria. Então veja como isso é importante. Então eu quero que você aí na tua casa reflita sobre isso. Porque você tem que fazer uma análise, uma reflexão de como está a tua vida. Se você tem esquecido alguma coisa, e isso envolve sabedoria, porque às vezes a gente na correria do dia a dia, a gente começa a ter pequenas distrações, e essas pequenas distrações vão aumentando, e a gente coloca isso. Quantas vezes eu escuto aqui, a pessoa fala assim, é da idade, é da correria. Às vezes não. Às vezes a gente precisa essa sabedoria que Deus pediu para a gente pedir para Ele, que Ele livremente dá de boa vontade. Então, essa sabedoria nós vamos pedir hoje. Eu quero que você aí tenha essa sabedoria para ter discernimento, para rastrear a tua vida. O que é que está atrapalhando você? O que é que está atrapalhando esses pequenos detalhes da tua memória? Por que é que você tem essa dificuldade de lembrar algum nome, algum lugar, alguma orientação espacial, se é para lá, se é para cá? Que dia foi? Né? Que hora foi? A gente brinca, eu não lembro nem o que eu comi na hora do almoço, mas essa brincadeira pode ter uma peculiaridade, uma fuga à responsabilidade cognitiva que você tem que preservar. Né? E isso tem esses mecanismos que eu citei para vocês. Então nós vamos orar a respeito dessa sabedoria, para que Deus dê a sabedoria para você, para as pessoas que estão em volta, identificar onde é que está
O problema, se é alimentar, se é um sedentarismo, se é genético, o que é que está acontecendo no teu cérebro? E claro, uma ajuda profissional para isso é importantíssimo, tá bom? Então nós vamos orar a respeito dessa sabedoria. Baixa a tua cabeça, reflita sobre isso. Vamos lá. Pai querido, eu coloco a minha mente, o meu intelecto, a minha capacidade, Pai, de pensar e de refletir. Assim como diz a tua palavra através de Tiago, que o Senhor dá a sabedoria a quem pede, dá de boa vontade. Deus querido, eu quero essa sabedoria. Eu quero essa sabedoria para essa pessoa que está escutando agora, para esse querido paciente que às vezes está com esse déficit cognitivo. Eu quero sabedoria para esse cuidador, para essa família que está aqui identificando qual é o problema desse pequeno esquecimento, desse déficit cognitivo leve. Pai querido, que o Senhor esteja reestabelecendo toda a circulação cerebral e desde agora dando sabedoria para essa pessoa, Pai. Identificar a causa dos esquecimentos pequenos que ela está tendo. Das distrações, da falta de atenção, que isso vem acometer esse cérebro. Pai, desde agora, para a evolução dessa doença, estabilize essa doença e faça ela correr atrás. Se é vitamina, Pai, reestabelece a alimentação. Se a alimentação não está sendo suficiente, Pai, dê para ela discernimento para procurar uma ajuda médica, para suplementar o que está faltando nesse sangue, para que corrija essa inteligência. Pai querido, se é um sono que sendo mal reestabelecido, mal satisfatório, essa pessoa está ficando cansada. A gente sabe quão importante é, Pai, o sono para reestabelecer a memória, para sedimentar essa memória, para a pessoa ter paz e tranquilidade para aprender, reter informação. Reestabelece o sono, dá um sono restaurador para essa pessoa em nome de Jesus, Pai querido. Pai, reestabelece a sabedoria para escolher bons alimentos, motiva para fazer uma atividade física. Pai querido, que ela saiba cuidar do corpo, para que esse corpo também, Pai, faça uma sanidade dessa mente, dessa memória, Pai querido. Transforma mente, corpo e espírito. Em nome de Jesus, Pai. Amém.